Bom dia, meninos e meninas mesmo, meninos, né, desde o Caleb até o mais, bom, mais aí você acrescenta, o mais sou eu aqui, né, enfim, não sou eu não, né, mas bom dia para todos vocês. Nossa igreja, ela, até o período do início da quarentena, nós estávamos estudando o livro de Atos. Na semana passada, nós tivemos um aprendizado muito abençoado, uma visão panorâmica do livro de Atos com os pastores Luiz Saião e o Russell Shedd, que trouxe para nós uma visão panorâmica de todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Uma coisa é muito clara no livro de Atos, quando o Dr. Lucas, ao iniciar o livro, começa falando da ascensão de Jesus Cristo, seu retorno ao céu, ao seu lugar de glória, ao reino celestial de Deus. Depois, lá no capítulo 2, ele fala da vinda do Espírito Santo, promessa do Senhor Jesus Cristo para a igreja. E depois, então, todo o capítulo do livro de Atos vem falar do comissionamento da igreja, da obra da igreja, daquilo que a igreja primitiva viveu na sua época. E hoje eu quero relembrar com você, através do capítulo 14, onde nós demos uma parada, aquilo que nós podemos tirar como aprendizado neste livro, né? Aquilo que nós podemos trazer para a nossa vida, aplicar na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na nossa vida. Então aí, certamente que você já está com a sua Bíblia aí com você, e peço que você abra no livro de Atos, no seu capítulo 14, né? E vamos extrair, pelo menos, algumas lições deste capítulo 14 do livro de Atos, algumas lições para a nossa vida, não é verdade? Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, depois vocês coloquem aí no grupo, o que vocês acharam, né, do estudo que nós tivemos com os pastores, o Luiz Saião e o Russell Shedd, a visão panorâmica do livro de Atos. Depois vocês coloquem lá, porque eu creio assim que foi um momento de aprendizado, tanto a viagem na história, né, a questão geográfica e tudo mais, e aquilo que o próprio Deus deixou escrito para nós através do livro de Atos, da história da igreja primitiva. Então, conforme eu falei, o livro de Atos apontou para a ascensão de Jesus, em primeiro lugar, depois a descida do Espírito Santo, né, a vinda, a promessa daquele que seria o Consolador, que estaria conosco, porque Jesus nos prometeu que não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Consolador da parte do Pai, né, outro Consolador, ou seja, igual a ele. E, no entanto, depois a igreja começa o seu período de perseguição, mas ela continua avançando, o evangelho sendo pregado, pessoas sendo salvas, curadas, libertas, e o nome do Senhor sendo conhecido através dos discípulos, daqueles que permaneceram fiéis, da igreja que se expandiu pelo mundo afora. E a palavra de Deus, deixa para nós aprendizado, e nós, através das Escrituras Sagradas, daquilo que está escrito através da própria palavra do Senhor, palavras de Deus para nós, precisamos extrair aprendizados para a nossa vida. Então, o que nós aprendemos aqui neste capítulo 14 do livro de Atos? Primeira coisa aí que eu queria ver com você, no versículo 3,
versículo 3, do livro de Atos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e maravilhas. A primeira coisa, a primeira lição aqui que nós encontramos é que quando nós anunciamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, confirma a sua palavra na vida das pessoas, porque está escrito que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Então, nesse tempo de quarentena, nós não estamos dentro de uma caverna. Neste tempo de quarentena, nós não estamos sem recursos nenhum, como se estivéssemos presos em algum lugar, sem nenhum tipo de comunicação com as pessoas. Muito pelo contrário, nós temos recursos que temos utilizado deles, como o devocional diário pela manhã, a partir das 6 horas já está disponível para a igreja, para outras centenas de pessoas que também recebem, assim como também todos os dias às 7:30 da noite, o Louve em Casa, né? Esse momento de leitura, de oração, de louvar o Senhor e de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, este tempo de quarentena, nós podemos utilizá-lo, né? E 40 dias já se passaram. Na sexta-feira, esse período ele se completou desde o dia 16 de março, numa segunda-feira, quando no dia 15 de março, domingo à noite, foi a nossa última celebração aqui no templo, né, como igreja reunida coletivamente. E na última sexta-feira, anteontem, nós completamos 40 dias sem celebração no templo. Mas o que temos feito como igreja? Precisamos otimizar esse tempo, aproveitar esse tempo para enviar mensagens às pessoas de encorajamento, de esperança, de salvação, de vida eterna com Deus, através da sua palavra. Por isso é que quando Paulo e Barnabé pregavam, quando os apóstolos pregavam, quando eles anunciavam a palavra do Senhor, Deus, Ele mesmo, confirmava a sua palavra. Então, esta é o primeiro aprendizado, a primeira lição para nós, extraída desse texto, né, nos dias de hoje, é que quando anunciamos a palavra de Deus, o próprio Deus, confirma a sua palavra no coração das pessoas. Versículo de números 8 ao 10. Versículos 8 ao 10. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Então, aquele homem, ao ouvir Paulo pregar, falar, foi notório que os apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, vissem na vida daquele homem fé. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui? Aquele homem, ele foi curado, aquele homem, ele foi abençoado por Deus, através da pregação do anúncio do Evangelho. No entanto,
os apóstolos, discípulos de Cristo Jesus, conseguiram ver fé naquele homem. É isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Ele quer olhar para nós e ver fé na vida de cada um de nós. E, no entanto, a fé, ela pode ser revestida naquilo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós, porque está escrito que quando temos fé no nosso coração, isso agrada a Deus, mas sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, a lição que nós extraímos aqui desses versículos é que Deus quer ver fé em nós. Versículo 15. Ou seja, Barnabé e Paulo foram vistos por aqueles homens como deuses, né? Como se tivessem sido enviados dos céus, e foram chamados de Júpiter e Mercúrio. E aí no versículo 15, né, Barnabé e Paulo, eles não aceitando aquilo, ou seja, serem reverenciados, o que eles fazem? Versículo 15: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando Paulo e Barnabé disseram assim: olha, o que nós estamos anunciando a vocês é o que vem da parte de Deus, para que vocês se convertam dessas coisas vãs, ou seja, dessas coisas que não faz sentido na vida de vocês. E aí, qual é o aprendizado? Qual é a lição para nós? É que religião não leva ninguém até Deus e não vem de Deus. E que a nossa adoração, o nosso culto, a nossa reverência, ela deve ser apenas para uma única pessoa, o Senhor, o nosso Deus. Então, essa é a lição que nós extraímos para nós através desse versículo 15. Adoração apenas a Deus. Versículo de número 21. Versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Percebam bem como é que o versículo 21 se inicia. E tendo anunciado o Evangelho, ou seja, cumprido o ide de Jesus, pregando o Evangelho naquela cidade. E o que eles fizeram ali? Muitos discípulos. Então, Jesus disse que deveríamos ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a lição aqui? Não é apenas ir e anunciar o Evangelho, mas ir e também fazer discípulos, batizando-os para que eles também sejam vistos como os discípulos de Jesus Cristo e passem a fazer o mesmo. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para anunciar o Evangelho e fazer discípulos para Ele. Ok? Esta é a lição, este é o aprendizado através deste versículo. E aí, para a gente terminar aqui, o versículo 22, ele tem aqui muita coisa a nos dizer. Versículo 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, como discípulo de Jesus, além de encorajar outras pessoas, o que nós também precisamos? Nós fomos chamados para ser discípulos, para servir a Jesus, nós fomos chamados para encorajar uns aos outros. Mas, além de encorajar outras pessoas, o que nós, como discípulos de Jesus, precisamos de acordo com esse texto aqui? Primeira coisa, fortalecer o nosso ânimo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
É em Deus que nós encontramos forças, é em Deus que nós encontramos ânimo neste tempo tão difícil. E se você está enfrentando aí um problema na sua vida, um tempo difícil na sua casa, alguma coisa que está te abatendo, tentando te abater, fortaleça-se no Senhor. É um tempo de buscar fortalecimento em Deus, porque se você não se fortalecer, não fortalecer o seu ânimo em Deus, como é que você vai prosseguir? Então você tem que prosseguir, você tem que buscar fortalecimento e ânimo no próprio Deus. Outra coisa que este versículo de número 22 fala, é que nós precisamos também permanecer firmes na fé. Ou seja, nada de desanimar, nada de desistir, nada de, sobretudo, abandonar a nossa fé cristã em Cristo Jesus. Ele não desistiu de nós, ele não parou no caminho da sua crucificação. Então, nós precisamos, através desse texto, permanecer firmes na nossa fé. Outra coisa que esse versículo 22 ele nos ensina, que nós precisamos fazer, é que mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando as lutas da vida, o que nos importa é que um dia estaremos no reino de Deus. Amém! É isso que nos importa, é não desanimar, é não perder a nossa fé, mas sobretudo sermos encorajados pelo próprio Deus, olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e continuarmos diante destas tribulações da vida, porque o que nos importa é que um dia nós estaremos na presença de Deus, entrando no reino do Senhor na eternidade. Amém? Querido, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a cada dia, como cristãos, possamos trazer para a nossa vida pessoal esses ensinamentos, apenas neste capítulo 14, que quando nós anunciamos a palavra de Deus, sabemos que é Deus que confirma da sua palavra, de que Deus quer ver em nós, Deus quer enxergar fé em nós, de que a nossa adoração, ela é apenas para um único Deus, que é merecedor do louvor, da honra e da glória, de que a anunciar o Evangelho às pessoas, não somente lançar a semente, mas cultivá-la no coração das pessoas, para que nós possamos fazer discípulos para o Senhor Jesus, e em meio às dificuldades da vida, nós temos que permanecer firmes, ter ânimo e entender que tudo isso vai passar e que o que importa para nós é que um dia entraremos no reino de Deus e estaremos com Ele por toda a eternidade. Deus o abençoe, Deus te fortaleça através da sua palavra. Aprendendo da palavra é que nós trazemos para a nossa vida lições que vêm do reino de Deus, do próprio Deus, das Escrituras Sagradas, que é a verdade. Portanto, que Deus, a cada dia mais, nos faça ficar fortalecidos nele, através da sua palavra, que é a verdade. Que Jesus nos abençoe. Que o Senhor abençoe você e a sua casa em Cristo Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Um abraço para você, querido.